vai ter Copa e está chegando a hora. Esse é o tema do Melhor e Mais Justo de hoje, que está ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participam desse debate aqui comigo Bruno Videira, coordenador regional do projeto Jogos Limpos do Instituto Ethos, Adalberto Alves Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois e editor da revista Princípios, e Michel Lohance, jornalista esportivo, atualmente na TV Cultura e um dos fundadores da revista Placar. Aliás, obrigado à TV Cultura por ter liberado o Michel para participar desse debate aqui com a gente. Integrar nações, povos e culturas por meio do futebol. Desse sonho do Gilles Rimet nasceu a Copa do Mundo. Passadas mais de 8 décadas da criação, o evento se profissionalizou e movimenta bilhões pelo mundo em várias moedas, né? Em dólar, agora em real e assim por diante. Existe um ponto de equilíbrio possível entre interesses esportivos, sociais, políticos e econômicos? Existe, Michel? É um debate, né? É uma coisa muito complicada, né? Nós tivemos aqui duas explanações maravilhosas sobre como está sendo feita a coisa. Eu acho muito complicado. Agora, eu tenho um orgulho de uma coisa. O futebol, que sempre foi taxado de ópio do povo, né? Que adormecia o povo de suas reclamações, hoje acorda o povo ao protesto. Né? Porque a Copa do Mundo fez o povo dizer, bom, eu tenho direito a reclamar sobre isso, isso e isso. Que eu acho que é o ponto principal da coisa. Porque o povo... Isso lá, já nas Copas das Confederações, na Copa das Confederações ano passado, né? Quer dizer, usando o futebol, a visibilidade do futebol para fazer mobilização social e etc. Né? Só tinha visto o povo se movimentar por parte dos estudantes, né, contra a ditadura militar, quando acabaram com a ditadura. Mas um movimento grandioso como esse, apesar de todas as deficiências que foram incluídas nisso, que eu não sei se são coisas fomentadas ou não, eu acho que é da maior importância, porque o povo aprendeu que tem direito a reclamar. É uma coisa que vai modificar o povo desse país. Eu tenho a impressão de... Ou seja, o futebol, em vez de dopar o país, como se dizia antigamente, o ópio do povo, está agora, então, estimulando a participação política. O futebol, agente de cidadania. Adalberto, entra nesse papo aí. Bom, vamos lá. Sabe, a última pesquisa que foi divulgada aí, pelo Datafolha, 82% dos brasileiros dizem que vão assistir a Copa do Mundo. Querem Copa. Entre aqueles que vão protestar, os que não vão protestar, o fato é que 82% dizem assim, eu amo futebol e vou assistir a Copa do Mundo. Então, a Copa é um momento múltiplo. É um momento... A gente tem que entender também que eu já vejo notícias, o povo na periferia se organizando, como consegue, as associações de moradores conseguem telões de alta definição para enquadras dos grupos escolares, dos colégios, organizam a comunidade para assistir a Copa. Isso, por óbvio, e sobretudo o Michel deve concordar comigo, que a alegria do povo com graçamento em torno do esporte não é ópio. O povo se une, o povo descobre a sua força também na alegria. Na alegria. Então, na hora que está todo mundo ali na quadra assistindo o jogo, o povo também olha um para o outro, olha para o lado. Mas, Adalberto, vamos dar um crédito aqui. A ideia crítica que vinha junto na época da ditadura do futebol, o ópio do povo, era a tentativa do uso do futebol por certos governos autoritários, inclusive no Brasil, por exemplo, nos anos 70, para tentar, enfim, anestesiar a consciência popular. Sobre isso eu já dei minha opinião democrática aqui, claro que eu posso ouvir opiniões diferentes. No meu entender, nessa Copa, se alguém está tentando manipular, não é o governo. Eu acho que até o governo errou, que o Brasil foi campeão da Copa das Confederações. Não houve, ninguém viu aqui mídia nenhuma do governo federal em torno do resultado da Copa das Confederações. Então, se o governo errou, na minha opinião, foi de não fazer um movimento sequer em termos de comunicação. No meu entender, nessa Copa aqui, quem está tentando politizá-la no sentido
da disputa da eleição presidencial, como eu já disse aqui, é uma parte dos grandes veículos de comunicação. Tentando usar a Copa para canalizar insatisfações e tentar fortalecer um certo sentido da oposição ao governo. Eu tenho essa opinião, mas acho que Copa do Mundo, se essa Copa vem com o povo na rua, com as pontuações que eu já fiz, quer dizer, eu tenho divergência com essa palavra de ordem, não vai haver Copa, porque eu acredito que é uma minoria que acaba se achando com o direito de dizer para a maioria que não vai ter Copa. Bom, vai para a rua com a bandeira da educação, da saúde, etc, etc. Agora, finalizo aqui, quando você disse aí na abertura desse bloco, sobre a questão se é possível mediação entre esse grande negócio que se tornou o esporte. O esporte. E eu penso o esporte em geral e o futebol em particular. Eu penso que no país em que uma das identidades da nação é o futebol, esse assunto nós temos que analisar. E temos que enfrentar, Temos que enfrentar. Por exemplo, a questão das arenas, dos novos estádios. Quer dizer, em si, racionalmente, ninguém vai se opor que o Brasil tenha estádios de qualidade. Estádios que as torcidas possam ali comparecer com conforto. O que eu vejo... Apesar de eu gostar muito do estádio, que é o estádio antigo. Mas eu entro aqui e passo a palavra aos meus amigos dessa mesa redonda. O que eu vejo muita preocupação hoje é a elitização do futebol. Qual é o preço dos ingressos? A média dos preços dos ingressos vem crescendo muito mais que a inflação. Outro dia eu vi num programa esportivo mais de 300% de aumento do ingresso. E essas arenas, que são multiuso... Que ajuda a responder a pergunta do Rogério lá de Caldas. Se ela é multiuso, ela não é só campo de futebol, né, Rogério? Então ela poderá ser usada para outras atividades. Restará saber se os governos estaduais, quer dizer, se os gestores dessas arenas, Brasil afora, não só nos lugares onde não tem tradição em futebol, se eles vão fazer uma boa gestão desses equipamentos de multiuso. Para não virar elefante branco. Exatamente. Então eu finalizo aqui dizendo, uma coisa que está em preocupação pós-Copa é desses estádios, do povo, dos torcedores, porque atualmente se diz que é das classes C, D e E, a maior quantidade daqueles que frequentam estádio. Pode haver um reordenamento empresarial daqueles que são proprietários dessas arenas, de ali haver outro status de atendimento em que o povão fique de fora. O povão passe a ficar barrado daquilo. O povo tem seus templos, cada um tem sua religião, tem suas catedrais, mas uma catedral sagrada do povo é o estádio. E se o povo for barrado dos estádios... Então, mas aí o povo tem que ir para a rua, né? E não pode deixar isso acontecer. Bruno. Retomando, Luiz, a questão, se existe a paixão e o negócio, consegue juntar essas duas coisas, a gente tem que separar um pouquinho, né? Tirar esses grandes eventos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, eles são um negócio. São negócios feitos por grandes corporações, grandes grupos econômicos mundiais. A FIFA é uma grande corporação, sim. O COI é uma grande corporação. Então, no país eles são muito eventuais, você não faz isso todo ano, né? Todo ano, só que aí ele traz... Uma vez na vida. Ele migra, você viu que houve uma migração para os países em desenvolvimento. África do Sul, o Brasil, agora vai ser na Rússia. Então, assim, eu acho que só que eles chegaram aqui pensando, vamos fazer, porque assim... Não tem tanto... Na Inglaterra, houve um contra-Olimpíada muito pesado, a Olimpíada de Londres. Houve um movimento, houve um processo muito intenso. 2012 agora. Então, aqui no Brasil, eles sentiram e falaram, não, vamos para a África do Sul, vamos para o Brasil, vamos para a Rússia, onde o controle social não é tão forte assim. Só que aí ele viu que a gente não está brincando aqui, né? A gente tem um trabalho muito grande, acho que a sociedade civil se organizou de uma maneira importante nesse processo e está demonstrando isso, demonstrando que a gente tem capacidade, sim, de sediar um grande evento, capacidade, sim, de fazer um controle social, capacidade, eu acho que, assim, a Copa vai ocorrer, vai acontecer, sim, acho que a gente é favorável às manifestações em todas você colocou um ponto importante que a gente pouco tocou aqui, que é a atuação da Polícia Militar em todos os estados, não estou falando de São Paulo, então assim, eu acho que a Polícia Militar tem que ter um controle também, a gente não pode, o papel deles é justamente
cuidar da manifestação, cuidar que nada aconteça, não fazer abusos, né? Então a gente cometeu abusos, tropa do braço, tropa de uma coisa e então a gente tem que ter essa preocupação. Aí a Copa vai acontecer, como vai se desdobrar isso? Acho que a TVT que foi um papel fundamental nesse processo de informar, de colocar de alguns abusos que foram ocorridos, vocês relatarem. Então acho que a própria cobertura de mídias sociais tem que haver para a gente não deixar um AI-5 na Copa, né? Então Michel, sabe, eu queria usar o tempo que nos resta ainda para também, eu queria ouvir o Michel sobre isso, mas já encaminhar por uma coisa que eu não vou aguentar não falar. Quer dizer, a gente fez um programa de análise econômica, política, social, né? Mas eu queria também fazer um programa que a gente pudesse falar das nossas expectativas com a Copa. Claro. Eu estou olhando aqui, estou querendo saber o seguinte, Michel, a gente ganha, a gente leva a Copa? Ganha. Você acha que ganha? Eu acho que ganha. E quem são nossos principais adversários nessa Copa? Os de sempre, Itália, Alemanha, Argentina, né? Que a Argentina, a rivalidade. E a Espanha, que se juntou a essa turma nos últimos 8 anos. Mas eu acho que o Brasil ganha. Sei lá, eu vi a Copa das Confederações, que você acaba de citar, eu acho que ali foi uma demonstração que se o time realmente estiver motivado do jeito que foi na Copa das Confederações, ninguém ganha do Brasil. Ninguém, porque o Brasil tem um nível técnico de futebol um pouco acima de todo mundo. Essa é a verdade, isso é incontestável, né? Então, se você estiver preparado mentalmente, fisicamente, vai impor a sua mesmo qualidade que a de jogo. Espanha, que tem deslumbrado o mundo com a técnica apuradíssima do Iniesta, do Xavi, do... Não, mas como é que eu vou dizer isso? Eles são grandes jogadores. O Xavi, o Iniesta... Pedro. É que aí... Pedro, o goleiro, que eu admiro muito, Casillas. Xavi Alonso, entre outros. São grandes jogadores. Mas é que não tem a capacidade de resolver as coisas como o brasileiro tem. Eu estava vendo Barcelona e Real Madrid agora recentemente. No 4-3. 4-3. Pro Barcelona. Eu vi situações que eu dizia assim, pô, mas se fosse um jogador brasileiro, ele tirava daqui e fazia dali. Sabe? Que e quem desequilibrou foi o Messi e o Neymar, nessa, que são dois latino-americanos. Acaba se fazendo valer, sabe, essas soluções, né? Que o jogador brasileiro e o jogador argentino, é bom que se diga, atualmente dizem, né, que a Colômbia também está jogando muito bem, e Equador está jogando muito bem. Chile, né? O Chile está com um time forte. Mas eu acho que o Brasil tem alguma coisa a mais do que essas seleções que eu acabei de citar. Eu acho que o Brasil, se conseguir juntar o físico, o intelectual, que o Filipão é craque nisso, né, de juntar as pessoas. E se conseguir, eu acho que com a técnica do jogador brasileiro, o Brasil se impõe, ainda mais jogando de casa. Porque eu acho que esse negócio que estão falando aí, que Copa não vai ter... na hora que a bola rolar... Tá todo mundo... É isso aí. Sabe por que você tem todo mundo fazendo uma corrente. O Maracanã provou uma coisa aí agora. O povo carioca, né, diz, como acabar com a geral, a tradição do Maracanã e não sei mais. Agora o carioca tem um baita de orgulho de um estádio novo, bonito para o... Eu mesmo fui contra. Eu achava que era destruir a história, né? E não é. É você construir o futuro, não é? Sabe, é isso, é diferente, é uma coisa, o futebol tem esse poder, que tomara que seja usado, né, a favor do avanço do país, né, do país que o Brasil precisa. Mas deixa eu tirar esse termômetro aqui para saber se todo mundo está achando que nós vamos levar. Adalberto, o Brasil ganha? Bom, eu vou seguir o mestre Michel aqui, entendeu? Ele, aqui entre nós, aquele que nós todos aqui somos, todo brasileiro é um técnico de futebol, um comentarista, né? Cada um escala a seleção e isso faz parte da nossa cultura, mas eu vou no vácuo do Michel, né? Eu acho que a performance da seleção na Copa das Confederações, que diga de passagem, entrou e muita gente não acreditava, né?
E o Felipão achou um time, achou um jeito de jogar, né? Essa questão do mito Felipão e da realidade Felipão, que eu acho que é um fator favorável, um técnico que tem currículo, um currículo vitorioso e que tem essa sinergia com o seu elenco, né? Que tem essa coisa de sangue. O Zagallo também tinha, né? Com a torcida brasileira. Agora nosso tempo está acabando e eu quero saber se o Bruno acha que o Brasil vai ganhar a Copa. Eu não seria contrário, ainda mais a Copa aqui. Eu acredito que tem muita chance, vou torcer muito o Brasil ganhar a Copa. Eu só vejo a Alemanha como um dos grandes, né, desafiadores, assim, porque a Alemanha está preparando uma geração, o futebol alemão evoluiu muito nesses últimos 10 anos, a geração de 2010 foi muito bem na Copa do Mundo. Meu único medo, a Argentina é por causa da rivalidade, mas para mim a Alemanha seria um dos dois últimos... Mas a Alemanha tem claudicado nos últimos meses. A Argentina, que é sempre um adversário forte, no último amistoso o Messi passou mal em campo, teve até ânsia com o time dele. Tá com uma defesa fraca. O ataque é muito bom, mas a defesa... Mas assim, complementando, acho que o fator casa vai ser essencial para o Brasil, porque quem acompanha a Copa das Confederações via o hino nacional, como os jogadores sendo motivados, jogadores abraçados. Acho que quem ganha a Copa do Mundo é o elenco, não é o Neymar, não é um jogador. É ter um grupo forte, grupo coeso, grupo fechado. Bom, então... O Felipão fechou o grupo, a gente pode levar. Vamos nessa, eu também acho que nós vamos ganhar a Copa do Mundo. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Fazer um país melhor e mais justo é um trabalho coletivo e permanente que se atualiza e recomeça todo dia, porque a cada dia novos problemas se impõem e precisam ser enfrentados. Por isso é tão importante ter informação de boa qualidade para se posicionar, para tomar decisões. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.